Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jó, capítulo 35. Eliú retomou ainda a palavra nesses termos. Imaginas ter razão em pretender justificar-te contra Deus? Quando dizes, para que serve isso? Qual é minha vantagem em não pecar? Pois vou responder-te a ti e a teus amigos. Contempla os céus e observam as nuvens. Vê como são mais altos do que tu. Se pecas, que dano lhe causas? Se multiplica tuas faltas, que mal lhe fazes? Se o justo, que vantagem? Se és justo, que vantagem lhe dás? Ou que recebe ele de tua mão? Tua maldade só prejudica o homem. Teu semelhante, tua justiça só diz respeito a um ser humano. Sobre o peso da opressão, geme-se e clama-se sobre a mão dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador? Me inspira cânticos de louvor em plena noite, que nos instrui mais do que os animais selvagens e nos torna mais sábios do que as aves do céu. Clamam, mas não são ouvidos por causa do orgulho dos maus. Por certo, Deus não ouve palavras frívolas. E o Todo-Poderoso não lhes presta atenção. Quando diz que ele não se ocupa de ti, que tua causa está diante dele e que espera a sua decisão, que sua cólera não castiga e que ele ignore o pecado. Jó abre a boca para palavras ociosas e derrama-se em discursos impertinentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, a palavra de Deus, vai dizer para nós, e de uma forma muito clara. Algumas vezes imaginamos se vale a pena permanecer fiéis às nossas convicções. Eliú tocou nestes termos. Sua conclusão foi que Deus ainda se preocupa, mesmo que não intervenha imediatamente em cada situação. Ao seu tempo, Deus executa a justiça. Temos esta promessa: não percas a esperança. Espera em Deus. Ele vê o seu modo de vida correto e a sua fé. Nós percebemos que Deus realmente, ele escuta o clamor do povo dele. Mas Deus, ele faz com que a relação de Jó cresça cada dia mais com ele. E por isso, esse discurso de Eliú, onde ele vem dizer, Jó abre a boca para palavras ociosas e derrama-se em discursos impertinentes. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui que Deus não ouve o coração dos aflitos porque não tem fé. Que Deus não é justo por não atender a oração. Mas o que ele talvez não consiga entender aqui é que a nossa fé, ela cresce numa relação profunda com Deus. E muitas vezes, claro que nós nunca vamos mudar a natureza de Deus. O que Deus determinou, o que Deus decidiu fazer com a nossa vida,
Ele vai fazer. Mas, na minha relação com Deus, ele vai mudar o meu coração. Ele vai fazer com que eu compreenda com a dimensão e com o olhar dele aquilo que eu estou vivendo e aquilo que está por vir. E quando a gente está em oração, a gente está em oração para poder chegar nesse ponto, que as nossas batidas do nosso coração possa pulsar de acordo com as batidas do coração de Deus. É o caminho. Talvez é tão difícil entender isso, né? No dia a dia. E aí por isso é mais fácil, por certo, lá no versículo 13. Deus não ouve palavras frívolas. E o Todo-Poderoso não lhe presta atenção. Então, ele continua, né, dizendo que Jó, as palavras de Jó realmente são palavras frívolas. Ele continua dizendo que, né, que Deus não vai ouvir, porque Jó, ele continua insistindo que Jó vive uma vida fora dos parâmetros de Deus. E ele, no seu discurso, mais uma vez, ele mostra então, claro que olha só, mas ninguém diz onde está Deus, meu Criador, que inspira cânticos de louvor em plena noite, que nos instrui mais do que animais selvagens e as torna mais sábias do que as aves do céu, clamam, mas não são ouvidas, por causa do orgulho dos maus. Quer dizer, que Jó é orgulhoso, que Jó é ímpio, que Jó é impertinente, que Jó é mau. Esta é a visão dele. E por isso, Jó, ele tem que escutar, e nós vamos ver no versículo 36 da manhã, o discurso, é o quarto discurso dele, vai ser bem mais longo do que esse. E nós temos que rezar diante de uma pessoa que nos ataca desta forma. Hoje, no dia 3 de novembro, hoje é dia de São Martinho de Lima. São Martinho de Lima é um santo muito bonito por causa de seu amor sem reservas a Deus e aos irmãos e irmãs. Seu exemplo de amor aos pobres e às crianças é inconfundível. Nascido em Lima, Peru, exercia a profissão de barbeiro cirurgião antes de entrar no convento dos dominicanos. Na sua enfermaria rudimentar, alivava a dor dos humildes, dedicando-se com amor a eles. Morreu em 1639, foi canonizado por João Paulo II. Sejamos santos, sejamos servidores uns dos outros, principalmente dos pobres. A leitura de hoje está em Romanos 13, do 8 a 10. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei de Deus, os mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume nisto: amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de resposta hoje é o Salmo 111. Feliz quem tem piedade e empresta. E o Evangelho de São Lucas 14, do 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhe disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não conta com nosso entusiasmo fácil, nem nos quer tomar de surpresa. Faz uma proposta, deixa-nos tempo para pensar, espera uma decisão séria e madura, pois se trata de uma escolha que envolve todo o sentido de nossa vida, no tempo e na eternidade. Se fiz minha opção por ele e pelo caminho que me apresentou, é preciso que eu seja coerente, e é o que devo pedir sempre a Deus. Mas para viver o amor só é preciso abraçá-lo decididamente. Esse é o caminho do verdadeiro amor. E hoje, então, dia do nosso santo, hoje, dia 3 de novembro, São Martim de Lima. Há um canto em que a gente se pergunta: que cor tem a pele de Deus? Deus é puríssimo espírito. Ele assume a cor da pele dos homens, sobretudo dos seus santos em que vive e faz prodígio de amor. Hoje veneramos na América Latina um santo da nossa casa, São Martim de Porres, chamado também de Lima pela cidade histórica, aliás, pela cidade onde viveu e veio a falecer. O valor representativo de São Martim na história da santidade deriva do fato de ser ele uma dessas misturas da América. Como cronista do século XVI definia ironicamente os mulatos. Com efeito, Martim nasceu no Peru no ano de 1579, filho do fidalgo espanhol João de Porres e de uma mulata palamenha. Era, portanto, filho ilegítimo, porque na orgulhosa e hipócrita sociedade dos conquistadores espanhóis, um fidalgo nunca poderia rebaixar-se até casar publicamente com uma mulata. A sociedade branca de Lima tampouco estava disposta a perdoar a Martinho o pecado de sua pele escura e de sua origem escrava. A sombra desta humilhação devia acompanhá-lo durante toda a vida. Mas Deus prescinde das hipócritas categorias sociais de certas épocas da história. A nobreza do homem não era na origem do sangue e menos ainda na cor da pele. Ela está no espírito do homem, nas virtudes e nos valores da graça, que são valores eternos. Nisso, Martim superou todos os orgulhosos fidalgos e cavaleiros espanhóis do seu século. Educado por sua mãe no santo temor de Deus, começou ainda criança a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Era uma profissão, embora não era uma profissão manual, como tal desprezada pelos que tinham aspirações à nobreza. Embora não coincidisse totalmente com a profissão do barbeiro de hoje,
pois naquele tempo o barbeiro era também dentista e cirurgião. Martim, alma extremamente sensível de profundidade mística, fez de sua profissão um exercício de caridade para com os pobres, principalmente depois que se tornou ajudante de um médico. Mas suas aspirações sociais foram profundas. Quis entrar na ordem dominicana, aqui esperava nova humilhação. Por sua cor e origem, não podia ser admitido nem como sacerdote, nem como irmão leigo. Entrou simplesmente como obrato, como era chamado os leigos apregados a um convento. Suas funções eram as mais humildes, mas sua vida espiritual a mais profunda. Mais tarde, em atenção às suas virtudes, lhe foi concedida especialmente a profissão de um irmão leigo. Humildade, piedade, espírito de caridade foram suas características. Sua cela no convento era um depósito de ervas maezinhas, com que acudia os doentes do convento e de fora. Dedicava sua vida literalmente aos pobres mendigos por amor aos mendigos. Com as esmolas que conseguia, fundou um hospital para os meninos abandonados. Sua oração abundava em êxtase e de suas mãos brotavam os milagres, hoje rigorosamente comprovados, assim sem fazer coisas extraordinárias além da prática da caridade. Martinho de Porres chegou a um alto grau de santidade. Faleceu santamente em Lima no dia 3 de novembro de 1639, com 60 anos de idade, e imediatamente foi honrado e venerado como santo. Foi beatificado em 1873 e canonizado pelo Papa João XXIII em 1962. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou. A piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.